São 10 horas e 19 minutos, 10 e 19. O Jornal das 10 tem um prazer, a alegria de receber nessa linda manhã de sexta-feira a presença da doutora Karina Meneghini, médica oftalmologista. Doutora Karine, seja bem-vinda. Aceito os cumprimentos da Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, caros ouvintes da Rádio São João. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre oftalmologia com vocês. Qual é a importância de cuidar dos nossos olhos? Bom, a gente não lembra, né, dos problemas oculares porque eles não dão sintoma. O sintoma dos olhos, dos problemas, eles vêm muito tarde. Então, por isso, é importante estar sempre fazendo uma avaliação. Porque quando a gente sente alguma coisa, a doença já está bem avançada. Então, é importante fazer um controle sempre, periódico, para não deixar chegar, né, num momento que já não tem muito o que fazer ou que se torna difícil o tratamento, né? Muito bem. E quais os alertas que indicam que a pessoa deve procurar imediatamente um médico ou uma médica oftalmologista? Bom, os olhos, né, é um dos nossos principais, né, sentidos aí. Como eu falei, os problemas oculares, eles demoram para dar sintoma. Quando a gente já tem sintoma, é porque já está mais avançado, ou já está precisando com mais urgência, né? Então, o que a gente tem que ter em alerta? Olho ficou vermelho, né? É importante procurar com rapidez. Dor nos olhos, né? O olho ele é muito raro doer. Se está doendo é porque tem um problema. Visão embaçada, sentiu a visão embaçada, corre, tem que procurar. Flash luminoso, né? Aqueles flashes que parece flash de fotografia. Isso é uma coisa importante, que pode ser um descolamento de retina. Então, esses são os principais. Olho vermelho, dor no olho, flash ocular e embaçamento visual. São os sinais mais importantes para procurar ajuda. E coceira nos olhos? Coceira nos olhos está muito ligado com alergia, conjuntivite, né? Então, a gente nunca deve coçar os olhos. Até brinco com meus pacientes. Quer coçar o olho, coça com o cotovelo, porque você não consegue, né? A coceira no olho pode desenvolver um problema muito sério, que é o ceratocone, né? Que aí o grau vai aumentando, e às vezes precisa até fazer transplante de córnea. Então, a gente nunca deve coçar os olhos, principalmente as crianças. Alertar os pais, né? Criança que coça o olho, muito provavelmente vai ter um problema mais grave na adolescência, na vida adulta, que é o ceratocone. Sabemos que essa nova geração pratica muito uso de telas. Quanto isso prejudica a visão, doutora? Bom, com esse advento das telas aí, né? Hoje todo mundo está o tempo todo no celular, no computador, quando não está trabalhando, está se distraindo, né? E isso afetou muito a vida, principalmente das crianças, porque é nessa fase, até os 21 anos, que o olho está crescendo. E o excesso de tela estimula o desenvolvimento de miopia, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de míopes e estima-se que lá para 2050, mais da metade da população mundial vão ser de míopes. Então, é importante reduzir o tempo de tela e para os adultos também, né? Porque a luz emitida das telas pode causar degeneração, pode deteriorar a visão ao longo do tempo. Então, importante, tem uma regra, Geraldinho, que chama 20-20-20. O que é essa regra? Para cada 20 minutos que a gente está na tela, é importante parar 20 segundos, olhar numa distância longa de 20 pés e piscar os olhos, para dar pausas para o olho, né? E voltando aí no assunto da criança, a criança não pode, tem que reduzir ao máximo o tempo de tela, porque hoje, né, cada vez mais essas crianças estão tendo problemas oculares por conta das telas. Doutora, e o uso excessivo de computador? Ele pode ser prejudicial, principalmente para a criança, nessa fase do crescimento, né? O olho está crescendo até 21 anos.
Então, nessa fase é o pior, né? Porque ela vai desenvolver uma miopia. A tela estimula o crescimento do olho, né? Então, o que a gente recomenda para os pais? Diminuir ao máximo o tempo de tela, reduzir mesmo, ficar no sol. O sol, ele ajuda no não desenvolvimento da miopia. Então, a gente indica os pais a ficarem com as crianças pelo menos aí uns 20 minutos a meia hora no sol todo dia. Não precisa ser tomando sol, mas atividade externa, brincando, jogando bola, todo dia 20 minutos. Isso diminui a chance de miopia e tentar reduzir a tela. E a leitura? A leitura, ela teria a mesma função das telas, né? Porque é a atividade de perto que estimula a miopia. Só que a criança, ela não fica lendo o tempo que ela fica no celular ou no computador, né? Então, ler não faz mal. Agora, se a criança lesse o dia inteiro, aí faria mal também, né? Doutora, com que frequência temos que fazer exames oftalmológicos? Pelo menos uma vez por ano, Geraldinho, porque aquela questão, o olho, ele não dói. Para ele doer, já é porque tem uma doença muito avançada. Ele não dá tanto sinal de que tem algum problema. As doenças do olho, elas aparecem depois de uma longa data de evolução. Então, é importante estar olhando todo ano para a gente pegar essas doenças que não dão sintomas, como o glaucoma, né? Que é o aumento da pressão do olho, que leva à cegueira e só vai dar sintoma quando está muito avançado. As degenerações, né, oculares, degeneração de mácula, a doença do diabetes, né? O diabetes, ele ataca o olho, ele vai atingindo os vasos de dentro do olho e pode ter sangramento para dentro do olho, levar à cegueira. Então, é importante fazer uma consulta pelo menos uma vez por ano para fazer diagnóstico dessas doenças mais graves. E o que é o exame de fundo de olhos? O exame de fundo de olho é aquele que a gente pinga a gotinha no consultório, né? Pinga o colírio para dilatar a pupila e através desse exame a gente faz diagnóstico de várias doenças importantes. O diabetes, né? A retinopatia diabética que ataca o fundo do olho, o glaucoma, né? Que aumenta a pressão do olho e leva à cegueira, a degeneração de mácula, várias doenças a gente identifica através do exame de fundo de olho. É um exame muito importante. Os tumores oculares, né, que dá no bebê, o retinoblastoma, que ficou aí muito conhecido porque teve um artista famoso que o filho teve, né? Então, no bebê a gente faz exame de fundo de olho, o famoso teste do olhinho. Então, o fundo de olho é um exame que a gente consegue ver várias doenças. Muito bem. E a senhora já teve a oportunidade, até uma pergunta triste, de ver alguém que está ficando cega, que está partindo para uma cegueira irreversível. A senhora teve a oportunidade de falar que a pessoa vai ficar cega ou não? Isso, Geraldinho, a gente vê muito, com muita frequência. Mas muita lá frequência. no seu consultório? A gente vê porque as pessoas deixam para procurar o oftalmologista quando a doença está muito avançada. E aí por quê? A maioria não dá sintoma, como eu falei. Às vezes ela chega lá já numa perda de visão que é irreversível. Se tivesse procurado antes, né, poderia ter solução. Por isso é que a importância da gente estar falando, né, dessa questão de estar consultando com mais frequência. Então a gente vê muitos casos, né, que às vezes já estão num patamar irreversível, porque não cuidou antes, não procurou antes. Então, infelizmente, ainda é comum, porque a população precisa se conscientizar da importância de tratar cedo, né, de tratar precocemente. Doutora, glaucoma tem cura? Glaucoma, ele tem tratamento. É uma doença muito séria, né, que aumenta a pressão do olho e assim, ela não dá sintoma cedo. Ela só vai dar sintoma quando ela está muito avançada. E qual que é o sintoma? A pessoa começa a perder o campo de visão nas laterais, periférico. Então, o glaucoma, nessa fase, ele não tem cura.
Mas quando a gente identifica ele mais cedo, ele tem tratamento. É igual a pressão arterial. Quem tem pressão alta, toma remédio todo dia, mantém a pressão boa. O glaucoma é assim também. Glaucoma, a pressão do olho aumenta, né? E se a gente identifica cedo, a pessoa vai fazer o tratamento com colírio, ela vai usar colírio todo dia e não vai deixar esse glaucoma progredir. Ele não vai curar, mas ele é uma doença, assim como o diabetes, a hipertensão, que tem tratamento. Se a pessoa tratar direitinho, ela nunca vai ficar cega. A cegueira do diabetes é irreversível? A cegueira do diabetes é outra doença que, se a gente pega no início, ela tem como tratar. A gente tem o laser, né, que a gente tem lá no Hospital de Olhos de São João del Rei, que quando tem vazamento a gente faz o laser para queimar os vasinhos que estão sangrando. A gente tem as injeções intravítreas, né, que são feitas dentro do olho, que a gente faz também para tratar o diabetes. Então, tem cura sim, mas não pode deixar chegar no nível, né, muito avançado. Se chegar nesse nível, tem tratamento? Tem, mas o ideal é que não chegue nesse nível. Qual que é a dica que eu dou aqui para os diabéticos? Importante manter a glicose regular, né, porque é no pico da glicose, quando a glicose sobe, é que tem o sangramento dentro do olho. Então, é importante manter a glicose boa e estar avaliando sempre. O diabético, às vezes, ele precisa fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses do fundo do olho. E o que provoca catarata? Catarata, Geraldinho, não é uma doença, né? É um envelhecimento normal dos nossos olhos. A gente tem uma lente natural dentro do olho que mede mais de 20 graus. E à medida que a gente vai envelhecendo, essa lente vai opacificando, ela vai perdendo a transparência. Então, não é uma doença. Eu costumo falar com os meus pacientes, o único jeito de não ter catarata é morrer cedo. Aí ninguém quer, né? Porque todo mundo vai ter. Geralmente, ela começa a aparecer após aos 60 anos. E uma coisa importante, gente, às vezes o paciente vai arrastando para não operar. E quanto mais tempo vai deixando a catarata, maior ela fica. Então, aumenta o risco de ter um glaucoma. É importante, né, a partir dos 60 anos, já começar a acompanhar, porque provavelmente já tem uma catarata inicial aí. E a senhora já teve a oportunidade de fazer cirurgia de córnea? Cirurgia de córnea, lá no hospital, a gente mexe mais com a parte de catarata, né? Cirurgia de córnea, o anel intraestromal, que é aquele anel de Ferrara que o pessoal fala para tratar ceratocone, é uma cirurgia na córnea que a gente faz também, né? Inclusive, Geraldinho, a gente está com um bloco cirúrgico lá de primeiro mundo, né? Assim, um bloco cirúrgico muito equipado, todo voltado para oftalmologia, e lá a gente faz todas essas cirurgias de córnea, de catarata, né, de retina, essas injeções dentro do olho, muito, muito bacana. E o que a senhora tem a dizer para o ouvinte que está nos acompanhando agora, que gosta de se medicar? Usando colírio, vai na farmácia, compra um colírio, o farmacêutico receitou e vai tomando sem ter um cuidado médico. Essa automedicação é uma coisa muito perigosa e muito grave, né? Porque às vezes a pessoa acha aquele colírio que é só para lavar o olho, só para lubrificar. E acaba comprando uns colírios, que eu não vou citar nome, né? Mas o colírio que é para lubrificar. Tem que prestar atenção se ele não tem um componente que é um vasoconstritor. Porque o vasoconstritor, quando você pinga, né? Parece que é um colírio só para lavar. O olho clareia na hora que você pinga. Mas ele tem um efeito rebote. O olho clareia, mas depois o olho volta a ficar vermelho. E esses vasos constritores, eles podem desencadear glaucoma. Então, não pode ficar comprando qualquer colírio, não. Colírio lubrificante não tem problema usar. Mas se ele tem vasoconstritor, pode se tornar um risco a longo prazo. O paciente pode desenvolver glaucoma. Doutora, e o que é a doença do gato? A doença do gato é a toxoplasmose, né? A gente estava conversando, né, Geraldinha? A toxoplasmose, hoje, ela é muito comum no Brasil, sempre foi, né? É uma doença que ela não é só do gato, ela pode ser
pega de água contaminada, né? E contato com gato, carne mal cozida, verdura mal lavada, né? Todas essas formas de contaminar com a toxoplasmose. E é uma doença muito grave para os olhos, né? Pode levar à cegueira se não for diagnosticada precocemente. E é grave, né? Grave, e pode pegar também da mãe na hora do parto. O micro-organismo, ele fica adormecido na retina. E um dia, quando a imunidade abaixa, ele aparece. E aí causa o quê? Dor no olho, visão embaçada, vermelha, né? Vermelhidão no olho. E aí é importante procurar rápido. E o uso de óculos de sol? Muito importante, né? O uso de óculos escuros no sol, com proteção, né, Geraldinho? Hoje a gente... Mas qualquer óculos? Não qualquer óculos, não. É importante comprar um óculos na ótica, direitinho, com certificado, né? Porque se você usa qualquer óculos, ao invés de ajudar, ele vai atrapalhar. Porque se ele não tem proteção contra os raios ultravioletas, a pupila vai dilatar e vai entrar mais luz do que deveria. Então, ele vai ter o efeito contrário. Então, é importante, a população está envelhecendo, a gente precisa proteger os nossos olhos dos raios ultravioletas do sol. Até em dias nublados é importante sair com óculos escuros. E óculos de referência, né? Eu gostaria de saber do procedimento de convênio. O Hospital dos Olhos tem convênios? Lá a gente atende vários convênios, né? Unimed, Plamed, CEMIG, Bradesco, Sul América. É uma gama de convênios muito grande. E onde está esse hospital e qual o horário de funcionamento? O Hospital de Olhos de São João del Rei está localizado ali próximo ao Corpo de Bombeiro, onde é o antigo ginásio do Minas, na rua logo abaixo, no prédio que tem o cartório, né? Então lá a gente fez uma estrutura muito grande, né? Com tudo para oftalmologia, bloco cirúrgico, consultórios. Lá a gente tem elevadores de maca, tem estacionamento, né? Uma área muito grande de estacionamento. Lá é muito bacana, Geraldinho. Vale a pena conhecer. Te convido para ir lá conhecer. Será um prazer. Fica ali no alto da Avenida 8 de Dezembro, próximo ao Ginásio do Minas. Isso, lá é Rua José Carlos das Neves, número 60, no 5º andar. E lá vende óculos também? Não, a gente não vende, né? O oftalmologista não pode vender óculos, né? Mas lá próximo tem uma ótica também, né? Então fica fácil para a pessoa que vai consultar, né? Mas o Hospital dos Olhos, ele indica o óculos ideal. A gente indica o óculos ideal, né? Para cada paciente. Né? Mas a gente não vende óculos, né? Aí a ótica. Doutor, o que é óculos fundo de garrafa? Óculos fundo de garrafa? É aquela pessoa que tem um grau muito alto, né, Geraldinho? E aí o óculos fica grosso, por isso que fala fundo de garrafa, porque fica grosso igual o fundo de garrafa. Mas hoje tem tanta coisa, tanta modernidade, né, nos óculos, que hoje eles são mais finos. Falando nisso, Geraldinho, até aproveitar para falar, né? Hoje a gente não falou isso sobre a cirurgia de catarata. Hoje, quando a pessoa tem catarata e a gente opera, a gente consegue tirar o grau da pessoa. Então, se ela tem um grau muito forte, né? Igual o óculos fundo de garrafa, ela fica muito feliz. Porque quando a gente opera, a gente põe como se a gente colocasse o grau dentro do olho. E ela fica sem óculos, né? Então, essas pessoas que têm óculos grau alto e tudo, elas ficam muito felizes. E aquele que coloca nos olhos, lente de contato. Lente de contato a gente trabalha também, né? Então é muito importante aí para os jovens que às vezes faz academia e o óculos está incomodando, né? Quer ir numa festa ou até não gosta de usar óculos, a gente tem a opção de lente de contato. E aí lembrando, principalmente nessa fase aí do verão, né? É importante ter cuidado com a lente de contato para não ter infecção. Então, evitar nadar com lente, né? O pessoal vai para a piscina, às vezes aí tem que evitar ir com lente. Nadar em rio não pode, porque tem
um micro-organismo que chama cantameba, que em quem usa lente pode causar problemas, né? Então, lembrando aí desse calorão, sol, né? As conjuntivites, elas são muito frequentes nessa fase aí de verão. Então, evitar pôr a mão no olho, coçar para não pegar conjuntivite. Conjuntivite não pega no ar, ela pega com contato. Então, a gente evitar pôr a mão no olho. As moças, hoje as meninas até novinhas, né, já estão querendo usar maquiagem. Importante não usar maquiagem de outras pessoas. Rímel, que as mulheres gostam de usar, trocar a cada 3 meses e não compartilhar. Porque a conjuntivite, principalmente nessa fase, pega muito, né? Ok. Mais alguma colocação? Enfatizar aí essa importância, né, Geraldinho, de que olho não dói. Quando dói, já está um problema avançado. Então, reforçar a necessidade, né, de estar acompanhando. É importante a população se conscientizar dessa importância do cuidado periódico. Pelo menos uma vez por ano, está fazendo um controle para ver se não tem nenhuma doença grave. Essas doenças que não dão sintomas que a gente falou, né? Glaucoma, a retinopatia diabética, a degeneração de mácula, muito comum nos idosos, né? Então, reforçar isso aí, essa importância, né? E reforçar também que a gente está com uma estrutura aí de primeiro mundo para atender a população, né? Então, para vocês irem conhecer o nosso hospital, né? Estamos de portas abertas e à disposição. Lá é uma equipe. Lá é uma equipe. A gente tem especialistas em todas as áreas. A gente tem oftalmopediatra só para criança, temos especialista em glaucoma, especialista em retina, em estrabismo, em plástica ocular, então em catarata, né? A gente tem toda uma equipe muito forte e de profissionais muito competentes. Ok, muito obrigado pela sua presença muito simpática no Jornal das 10. Eu que agradeço, Geraldinho, né? Um abraço para todos aí. São 10h41. Você ouviu a doutora Karina Meneghini, médica oftalmologista, falando ao vivo no Jornal das 10 nesta manhã de sexta-feira.